Temos que crescer na graça, mas também no conhecimento. E o conhecimento válido para Deus está aqui, ó. É o único conhecimento válido para Deus, é isso aqui, ó. Não é doutorado, não é aquilo, não. Isto aqui é para a terra. Mas conhecimento para Deus é isso aqui, a Bíblia. Amém, igreja? Amém. Pode aplaudir a Jesus Cristo, igreja do céu. Um dia eu vou partir e vou dar de conta com Deus. Todas as ovelhas que passaram por esse ministério conheceram a verdade. Se hoje estão no outro ministério fazendo coisas que eu não ensinei, não aprenderam de mim. Porque eu ensino, eu mostro dentro da Bíblia. Olhe bem que fala em Romanos. Romanos capítulo 6. Olhe bem, irmão. Eu falei de espírito, alma e o que? E corpo. Foi isso? O homem, ele é 3. Capítulo 6. No livro de Romanos. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus Cristo, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Capítulo 6, versículo 12 em diante diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, Aleluia. de maneira que obedeçais às suas paixões. Isto, infelizmente, muitos pastores estão pulando dentro da igreja, porque está normal. O homem, ele pode estar com a mulher de todo jeito dentro da igreja. A mulher pode estar com o homem dentro de todo jeito dentro da igreja. Mas nessa igrejinha aqui, eu ensino que é verdade. Eu ensino que é verdade. Por isso que tome cuidado com o que você escuta. O que você escuta, entre em contato com o pastor. Pastor, isso está certo? O seu pastor. Entre em contato com o seu pastor. E verifique dentro da palavra. Aí ele diz, irmão, para o quê? Não reine, reine. O que é reinar? Reinar é aquilo que você cobiça, você fica reinando, querendo. É igualmente uma criança. Uma criança fica reinando naquele carro. Mãe, eu quero aquele carro, querendo aquele carrinho. É nós reinar dentro da gente. A gente querer algo. A gente querer algo. É nós olhar para... Porque está falando aqui sobre corpo, contexto. Depois eu não vou fugir do contexto. O homem olhar para uma mulher, a mulher olhar para o homem e reinarem um ao outro. Isso é um pecado. Por isso que diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O ensino de Deus, ele tem que ser ensino que leve para o céu. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. No vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aí Paulo, escrevendo lá em Timóteo, ele diz: fugir dos desejos de quê? Da mocidade. Fugir dos desejos da mocidade. Por quê? Porque os jovens hoje, eu não estou falando do mundo, falando dentro da igreja. A igreja. O jovem hoje entra na igreja e já se beleza por outra irmã. A irmã já se beleza por outro jovem. E já começa ali, irmão. Aí como dá fé, irmão, começa um beija-beija fora da igreja. Aí como tem oportunidade, irmão, lá vai para o conjunto louvar. E o pastor ali, irmão, ele vai dar de conta do dia do juízo final. Vai dar de conta. Porque Tiago capítulo 3, muitos de vós não querem ser mestre, porque terá mais um duro juízo. A igreja é santa. Quando eu falo igreja, irmão, vou entrar aqui agora. Quando eu falo igreja, só não é esse tempo, é nós. Vou entrar aqui. Nós. Igreja é o quê?
Nós. A verdadeira igreja é nós. É verdade. É igreja. Ô, glória. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Aleluia. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Como é que nós oferecemos o nosso membro ao pecado, irmão? Será que é só no sexo? Com pessoas que não são casadas? Com uma pessoa que não é casada? Será que é só em se prostituindo? Não, só não é nisso. É do jeito que você anda. Temos que ensinar a igreja. Temos que ensinar. Porque todos que entram nessa igreja, irmão, conhecem a verdade. Aleluia. Mas só recebe esse ensinamento, irmão, quem quer morar no céu. Aí diz: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de quê? De iniquidade. O nosso corpo, Irmão, olhe bem, o inimigo, ele tem trabalhado de uma forma tão grande dentro da igreja, que hoje nada é pecado. A mulher pega uma mulher bonita, uma mulher que tem um corpo bonito, aí vai, começa a ir para certos cantos, tal, com seu corpo como instrumento de pecado. Como instrumento de pecado? Com as suas vestes. As vestes da mulher e do homem tem que ser santa. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Timóteo. As mulheres têm que se vestir modesta e com pudor. As mulheres cristãs, as que querem ser salvas. Por isso que ele disse aqui: nem ofereçais cada um membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto, olhe bem, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Tá vendo, igreja? Ô, Quero fazer uma pergunta glória. aqui à igreja aqui. Quem já ouviu esse ensinamento aqui? Romanos Aleluia. capítulo 6. Tá vendo, irmão? Dentro das igrejas. Porque estão visando isso aqui, irmão. Mas não a alma. Porque tem inferno e céu. Mas não estão pregando. Você só vê isso, irmão. Igreja que tem essa doutrina. Fora isso você não vê. Não ensino. Não ensino. Porque querem isso aqui. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás, sabe de quê? Da alma de vocês para levar para o céu. Porque este é meu dever aqui. Só isso. Ô, glória. Quem pode bater uma salva de palmas para Jesus? Por isso que Paulo, ele diz: livre do pecado pela graça. Oh, maravilha. Ô, glória. Aí diz: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado. Não ofereça. Não ofereça. Temos que ter compostura de sentar. Nós, a mulher, o homem tem que ter compostura. O homem não pode sentar de todo jeito, a mulher também. Tem que ter compostura, tem que ter módulo de sentar. Porque até nisso é pecado, leva o homem ao pecado e leva a mulher ao pecado. Aleluia. Eu não posso chegar aqui, irmão, dentro da igreja, eu passar 10 anos dentro dessa igreja aqui no conjunto, ou em Natal, ou no Rio de Janeiro, eu não pregar a verdade e a igreja crescendo. Porque se eu quisesse ver essa igreja grande, irmão, grande, mas com muito pecado dentro, já estava assim, já chegou pessoas querendo se unificar com essa igreja, mas que eu aceitasse isso, que eu aceitasse aquilo, que eu aceitasse aquilo, que eu aceitasse aquilo, que eu aceitasse aquilo. Irmão, pastor, não tem nada a ver isso não. Tem não, pastor, precisa disso não, esqueça isso não, nós não podemos esquecer o pecado. Aquele que peca, Aleluia. Romanos capítulo 8. Aquele que anda em espírito,
Aquele que anda em espírito não cumprirá as concupiscões da carne. Romanos capítulo 8. Ah, pois nós temos que pregar o quê? A verdade. O altar de Deus é santo. Aquele que tem as suas oportunidades em cima do altar, ele tem que estar com a vida de santificação a Deus. Se não tiver, ele vai pagar. Ou ela vai pagar. Louvado seja Deus. Por isso, irmão, que até nascer do Senhor, ele diz: examine o homem a si mesmo. Examine. Porque aquele que toma pecado, toma para a sua própria condenação. Vem na igreja. Aquele que toma ceia e não está de acordo com a palavra, ele está tomando para a sua condenação. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, irmão, conversaram comigo e diziam que tomava ceia junto? Quantas pessoas? E depois que eu expliquei, eles deixaram de fazer isso. Porque a pessoa não pode fazer isso. A pessoa junto, irmão, não pode cear. Não pode se batizar. Este batismo não é de Deus. O batismo, o homem tem que estar completamente com a vida legalizada diante de Deus. Ou solteiro ou casado. Mas solteiro que não esteja em fornicação. Solteiro que esteja. Amém, igreja? Por isso que ele disse aqui. Aí ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado, ele não passa a ter domínio sobre aquele que está debaixo da graça de Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja do Senhor? Por isso que no livro de 2 Pedro diz: crescer na graça e no conhecimento. Quem é que leva o homem ao conhecimento? É a palavra. A palavra de Deus leva o homem ao conhecimento. Eu não posso, irmão. Eu não posso. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta a vocês, seja bem franco. Se um filho seu diz: mãe, eu vou fazer um assalto, vocês vão aconselhar o quê? Você está louco, meu filho, pare com isso. Aí chega uma filha e diz: mãe, eu vou fugir com aquele homem. Qual o conselho que você vai dar? Claro que não. Pois Deus, Ele ama cada um de nós. Ele não quer que nenhum se perca. Ele disse: Pai, aquele que tu me desse, eu não quero que nenhum se perca, mas que viva. Pois nós não podemos, irmãos, passar a mão na cabeça do filho, porque Deus também não passa a mão na nossa cabeça. Quando nós pecamos, vem as consequências. Deus amava Davi segundo o coração de Deus, mas quando Davi pecou, ele teve as consequências. A Bíblia diz que a espada não saiu mais da casa de Davi. Saiu, igreja? A espada saiu de lá? Saiu não. Sabe qual era a espada? Eram as consequências que Davi ia ter. E bem sabemos, quem lê Bíblia sabe o que aconteceu. A vida de Salomão, no final, a vida dos filhos de Davi, um matando, outro estrupando, estrupando, é a palavra. Posso falar essa palavra? Estrupando a irmã. Quer dizer, cada pecado há uma consequência. Pode esperar que há uma consequência. Pois não pequei, irmão. Não pequeis. Porque vai vir consequência. Todo pecado há consequência. Qual foi a consequência de Adão e de Eva? Que até hoje a gente carrega. Ele disse: tu vai ter que trabalhar agora. Eu te dei tudo isso.
Eu te dei tudo isso, Adão. E tu me desobedeceu. Mas foi a mulher que tu me deu, botou culpa na mulher. Mas quem é o cabeça da casa? Não é o marido? Sim ou não, igreja? É o marido. Pois ele disse, tu vai ter que trabalhar agora. E a mulher, tu vai ter que ter dor de parto agora. Vê as consequências ou não vê? Maria, mãe de Jesus, ela sofreu dores também de parto. Foi para tudo. Aleluia. Para tudo. Que a Bíblia diz, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Amém, igreja do Senhor? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Isso foi só uma introdução do que vai ser pregado. Amém? Vamos ficar de pé e orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Estou alegre por Betânia aqui, né? Louvado seja Deus. Cauane voltou. O irmão Damião está ali. É, Damião? O irmão Damião está ali, né? Fico alegre pela sua presença aqui. Glória. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, igreja do Senhor. Enquanto a serva do Senhor vai passando com a salva, né? Vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus. Vamos orar. Glória a Jesus. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eis aqui, meu Deus, a oferta, aleluia, dos teus filhos, o dízimo dos teus filhos, aqueles que vieram contribuir, meu Pai, e aqueles também que não puderam, Senhor, vem abençoando, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Enquanto isso, pode poder sentar. Vou louvar o Senhor Jesus com 277 da harpa cristã. Limpo estai. Limpo estai. Limpo estai. Salvo estai. Tenho achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vestido na cruz, toda marcha lá do coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estai, limpo estai, pela palavra, limpo pelo sangue.
por nos santificar. Pode aplaudir a Jesus, igreja do Senhor Jesus. Igreja, eu quero falar algo para a igreja. Eu, quando aceitei Jesus, eu disse para mim: eu quero ser um crente, mas eu quero ser um crente quadrado. Eu quero ser um crente como eu vi aqueles irmãozinhos dos anos, na década de 90, na década de 80. Eu vi aquelas irmãs, a gente via uma luz tão grande, irmão. E o bom é a gente ser uma luz. Você chegar, ai irmão, você é crente. Ai irmão, você é crente. Sabe o que é que o povo falava lá com algumas irmãs, que era lá da nossa igreja, em Macaíba? A paz do Senhor, a irmã é crente, né? A irmã é lá da igreja do pastor Anderson, sou de lá. Eu logo vi. Porque, irmão, a nossa igreja, ela tem uma disciplina. Ela tem uma disciplina. Chegava perto dos irmãos, quando via lá, a paz do Senhor Jesus, só via o irmão assim, assado. É lá da igreja do pastor Anderson. Sabe por quê, irmão? Feliz é uma igreja que tem um pastor, louvado seja Deus, que zela, louvado seja Deus, da igreja. Porque se ele tocar aí para. Irmão Tiago, olha para mão, porque se ele ficar aí para a filmagem. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, igreja? Glória a Deus. É você poder, irmão, saber que tem umas ovelhas e que você zela por ela, para que ela não venha se perder. Para que ela não venha se perder. Se perder aonde, irmão? Nas garras daqueles que não pregam realmente a Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser pregada, irmão, como ela é. Nós não podemos trazer os nossos próprios entendimentos. Não. Porque eu li aqui. Pessoas vão ter comichões nos ouvidos porque não vão suportar a doutrina da palavra, o ensinamento bíblico. E nós gostamos de cuidar, irmão. Passou para essa igreja, nós cuida. Faz parte dessa igreja, nós cuida. Porque um dia, irmão, eu vou prestar conta. Louvado seja Deus. Agora, aquele que quer ser cuidado, porque também tem isso. Amém, igreja do Senhor? Porque tem irmão e irmã que não quer ser cuidado. Passa para a igreja, mas não quer ser cuidado. Fica com rebeldia com o pastor, fica com rebeldia com a esposa do pastor, não quer ser cuidado. Desses aí Deus cuida. Desses aí Deus cuida. Amém? Quem quer ser cuidado, eu estou para ensinar, educar, falar o que a palavra de Deus fala, para ensinar, para começar a ter as oportunidades, para começar a entrar no coração de novos convertidos, porque é através do conjunto de novos convertidos que os irmãos vão conhecendo mais o nosso ministério, que está de acordo com a palavra, que o tema do ministério é e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o tema do nosso ministério. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pois, irmão, temos que, louvado seja Deus, que pregar a verdade. Nós temos aqui, irmão, um manual de declaração de fé do nosso ministério. Amém? Para provar que o nosso ministério não é uma seita. É uma igreja cristã. Louvado seja Deus. Quero ter depois tempo para me falar no que nós cremos. Nós cremos porque toda igreja ela tem que ter, mas tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Amém, igreja do Senhor? Pode bater uma salva de palmas. Louvado seja Deus. Aqui no item 11, diz assim: nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrando pela evidência física do falar em línguas estranhas, conforme a sua vontade. Cremos nisso. Tem igreja que não crê.
Amém, igreja? Mas a nossa igreja crê e nós provamos aqui na Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. E Atos capítulo 19, versículo 7. Provamos na Bíblia. Cremos também na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo. A igreja para sua edificação conforme sua soberana vontade para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 12. Amém, igreja do Senhor? Louvado seja. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão entre homem e uma mulher, nascido macho e fêmea, respectivamente em conformidade com definido pelo sexo da criação, geneticamente determinada em Gênesis 2, 18, João 2, 1, 2, Gênesis 2, 24 e Gênesis 1, 27. Amém, igreja do Senhor? Pois este é o nosso manual. Nós temos mais de 16 índices. Amém? Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos continuar aprendendo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passear um pouco pela palavra de Deus para nós aprendermos. Louvado seja Deus. 2 Pedro capítulo 3 e o mesmo versículo 18. Glória a Deus. Segundo Pedro, lá próximo ali de Apocalipse, tem João, as cartas de João, viu, no Evangelho. Aí você vai lá para 2 Pedro, que é as cartas de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Olha bem. Antes, cresceis na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja glória, dado agora, como no dia e eternamente. Amém? Podeis assentar, amados irmãos, e bater uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quando vocês vão para um colégio, vocês vão aprender? Sim ou não? Vocês querem passar da primeira série para a segunda, da terceira para a quarta e chegar a terminar o ensino médio. Para muitos que querem fazer uma faculdade, para fazer o Enem, para fazer a faculdade. Sim ou não, igreja? Eu estou falando muitos, tem muitos que querem só terminar o seu ensino médio. Após quando nós vemos para a igreja, nós vemos para adorar ao Senhor, glorificar e aprender. Não é assim também? Quem é que não quer aprender do Senhor? Porque a Bíblia diz que o meu povo se perderão por falta de conhecimento. Então se perder não estão, irmão. Eu estou falando da igreja. Não falo do mundo, não falo da igreja. Quando ele falou, quando Deus usou o profeta para falar aquilo, ele estava falando da igreja. Porque eles estavam se perdendo por falta de conhecimento. Quando nós abrimos no livro de Gálatas, capítulo 1 do livro de Gálatas, olha bem o que diz. Versículo 8, o apóstolo Paulo, ele nos orienta aos falsos líderes, aos falsos pastores. Os pastores que quer ver a igreja com 100 mil pessoas, 200 mil e pode tudo lá dentro. Nós sabemos que não pode. Pela palavra nós sabemos que não pode. Aí, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Olha que Paulo nos orientou.
Mas ainda que nós, ele está falando dele, os apóstolos e todos aqueles que conhecem a palavra, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho que, já além do que vos temos pregado, seja maldito. Ele repete mais uma vez. O apóstolo Paulo, de vez em quando nas cartas dele você vê ele repetindo. Quando a gente abre lá em Coríntios, ele: não me canso de repetir as mesmas coisas, porque é para o conhecimento e salvação de vós. Paulo falando. Aí ele diz aqui no versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho que além daquele que recebeste, seja maldito. Vem, igreja. Seja maldito. Seja maldito. Por que seja maldito? Porque não existe outro evangelho. Não existe outro livro. Como muitos dizem: eu tenho um livro que é o Novo Testamento de Jesus Cristo. Não existe. Porque tudo aquilo que foi registrado aqui foi para que nós viemos ter conhecimento. Livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz: as coisas reveladas pertencem a quem? Aos homens, mas as ocultas pertencem a Deus. O que é de Deus nós não podemos saber, nós não necessitamos. Lá no livro de Deuteronômio. Aí Paulo, escrevendo a carta dele lá em Coríntios, ele disse que tudo que vós sabeis, sabeis com temperança. Temperança. Tem um limite do que nós temos que saber da Bíblia. Por quê? Porque no livro de João, o Evangelho de João, olha o que ele diz. Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20. Louvado seja Deus. Capítulo 21 de João diz assim: versículo 24, versículo 25 diz: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Aí versículo 25, aí diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seria escrito. Muitos milagres Jesus fez, muitas coisas Jesus fez, mas não foi escrito aqui. Foi só escrito só estes. O que nós devemos saber é sobre a Bíblia. Aí, capítulo 20. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem pode dar glória a Deus? Ô, glória! Capítulo 20 aqui de João vai dizer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Capítulo 20 de João, versículo 30, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres, sinais e prodígios e maravilhas, que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Este, porém, foram registrados para que creiam que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e para que crendo tenhais vida em meu nome. Está vendo, igreja? Que nós temos que saber o que está na Bíblia. O que está na Bíblia nós temos que saber. Agora, o que não está na Bíblia eu não quero saber. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele diz: nada me propõe a saber a não ser quem? Jesus Cristo, aquele crucificado. Eu só quero saber de Jesus dentro da Bíblia. Nada que venha
de livros que não sejam também inspirados por época, eu não quero saber. Mas se os livros têm um fundamento bíblico para trazer relato dos dias de Jesus, aí é bom nós lermos. Porque Paulo ele lia, ele diz: ide e trazer os livros, mas principalmente os pergaminhos. Após a igreja, por causa dessas heresias, muitos estão se desviando da verdade. As igrejas de hoje, como falou lá o apóstolo Paulo em 1 Timóteo e 2 Timóteo, homens que não vão mais trazer o evangelho verdadeiro, a palavra essencial, mas vão tentar, vai querer trazer o quê? Agrado para os ouvintes, agrado. Ah, irmão, pode vir, irmão, pode vir. A partir de hoje, irmão, tu vai ser isso aqui. Irmã, pode vir a partir de hoje. Não, a palavra não diz isso. A palavra de Deus diz que nós temos que renunciar. Aquele que quiser vir após mim, Jesus diz: após mim, tu quer vir após mim? Renuncie a si mesmo. O que é? A palavra renunciar, no original do grego, é esvaziamento de nós. Esvaziamento. Quando nós começamos a se esvaziar, é porque nós estamos o quê? Se aproximando mais de Deus e estamos dando ouvido a sua palavra. A palavra de Deus. Mas quando o homem ele começa a odiar o pastor, ou a mulher começa a odiar pela palavra da verdade, aí ele, infelizmente, ou ela, estão doentes espiritualmente, necessita realmente de Jesus. Agora a pessoa não aceitar um ensinamento herético, aí é outra coisa. Eles estão certos, mas o que eu prego é a Bíblia. Eu prego a Bíblia. Paulo pregava a Bíblia, João pregava a Bíblia, Tomé pregava a Bíblia, Felipe pregava a Bíblia, Jesus pregava a Bíblia. As cooperadoras pregavam a Bíblia, as que ajudavam os discípulos, era a Bíblia. Lá em Efésios vai falar sobre a Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 10 e diante. Quem pode dar glória a Deus? Este é o ensinamento que a igreja tem que ter. Estes são os ensinamentos que a igreja tem que ter para se olhar e ver: eu estou errado, eu tenho que renunciar a isso. Se eu quero as bênçãos de Deus, eu tenho que renunciar a isso. Temos que renunciar o eu. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo aceitou Jesus, ele não vivia mais, era Cristo. Era Cristo. Se Paulo ia para ali, ele travava o joelho e falava com Deus. Se Paulo ia fazer algo, ele travava o joelho e ia falar com Deus, para saber se Deus aprovava. Mas hoje está diferente. Os crentes querem fazer uma coisa, mete a cara e vai. Ah, estou nem com o pastor. Tá. Livro de Hebreus, a Bíblia diz: obedeceu os vossos pastores. Glória a Deus. Aquele que não obedece ao seu pastor é rebelde. Obedecer os vossos pastores, porque há de dar de conta de nós. Fazer isso não gemendo. Quando diz gemendo, não reclamando. Ah, vou fazer porque o pastor está falando. Deus não aceita. Amém, igreja? Por isso que eu falei para Maria. Eu disse, como eu falei para ela, sobre que ela tem que tomar a decisão de se congregar, porque quem vai dar de conta dela é o pastor. Se Jesus vir, se aquele que não tem o seu pastor, ele não sobe. Porque a Bíblia diz: ele vai dar de conta de nós. Hebreus capítulo 11. Ele vai dar de conta. Amém, igreja? Pois eu não posso chegar aqui, irmão, ensinar outra coisa a não ser da Bíblia.
posso. Porque um dia eu vou partir, irmão. Eu quero partir em paz com Deus. Eu fiz a tua vontade, Senhor. Eu fiz a tua vontade, Senhor. Amém. Aleluia. Ô, glória. Porque não é fácil, irmão. Ter uma vida de pastor não é fácil. Vem as críticas. Vem as conversas. Vem o disse-me-disse. Vem os cochichões. Ah, aquele pastor Anderson quer ser muito santo, seu camarada. Aquele pastor Anderson, eu digo, irmão, porque nessa minha carreira de pastor, só eu e minha esposa sabem o que nós já enfrentamos dentro da igreja. Só Deus sabe. Amém, igreja? Eu estou falando com respaldo bíblico, porque Paulo também falou. Paulo disse: quantas as vezes eu fui perseguido, fui caluniado pelos meus irmãos, pelos judeus, sofri náufrago, fui assaltado. E ele fala lá também, pelos meus irmãos, que era para estar apoiando, né? E pelos judeus. Pois não é de se esperar. Jesus estava ali andando com 12 discípulos, e um por trás fez o quê? Um por trás fez o quê? Ajeitou a prisão dele. Aquele que eu beijava no rosto já estava traindo Jesus, mas o Espírito de Deus revelou. Ele disse: aquele que bater a mão, né, missionário, no caso, esse há de me trair, porque eu ficava preocupado. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Amém, igreja? Pode aplaudir Jesus. Pode bater uma salva de palmas para ele, igreja, porque ele é santo. E um dia eu quero que vocês tenham encontro com Deus. Um dia eu quero que vocês tenham encontro. Vocês fechar os olhos, e se não acordar mais, você ir para a glória. E o Senhor dá testemunho de mim. É isso que eu peço a Deus, como Ele deu testemunho de Jó. Está vendo meu servo Jó? Ele é fiel. Sim ou não, irmão? Ele deu testemunho de Jó, não deu? Sim ou não? Quem já leu essa passagem? Ô, glória. Para você seja testemunho vivo, para que a pessoa venha testemunhar Cristo na sua vida. Eita, Deus. Porque através do teu testemunho tu vai ganhar vidas. Através do teu testemunho tu vai ganhar vida, porque só é apredejado quem dá fruto. Quem não dá fruto não é. Eu digo, irmão, porque está com 3 meses. Está com 3 meses que o homem de Deus entregou uma revelação para mim muito forte. Muito forte. Mas Deus já tinha falado com a gente, não foi, missionária? Estou usando outros vasos, mas nesse dia Deus usou esse vaso tremendamente. Ele olhou, botou a mão sobre mim e disse assim: eu vejo muitas calúnias contra você, e pessoas, mas tem pessoas que estão ficando enfermas porque botaram a mão sobre você. Eu tenho visto pessoas ficando enfermas e pessoas que tramaram contra a minha vida. Eu vou orar por eles, irmão? Não, porque é Deus quem está cuidando. Se Deus está cuidando de alguém, não bote a mão. Uma vez, um irmão, não conhecia ele, começou a ir por ali, onde eu ficava ali próximo do cartório. E ele começou a conversar comigo, dizendo que era da igreja e tal. Aí ele pediu oração a mim, pelo algo. E ali eu comecei a olhar para ele, comecei a orar, apresentando essa causa a Deus. Eu conversei, a minha esposa sabe disso. Eu conversei com a minha esposa, comecei a orar, porque esse irmão estava magro demais, sofrendo. Eu comecei a orar por ele.
Aí eu estou na igreja. Estou ali na igreja. Fui lá para receber algo de Deus também. Eu recebi uma repreensão. Pois se você recebe uma revelação, uma repreensão, não fique triste não, irmão. Agradeça por Deus estar te corrigindo. Deus usando um servo dele, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela uma pessoa. Ele entregou direto, eu não precisei nem levantar as mãos. Deus já me revela. Não entre naquilo que eu estou cuidando. Eita. Aí eu fiquei em paz, porque eu estou cuidando com ele. Tá vendo, igreja? Sabe por quê? Porque o cara estava todo errado, estava mentindo. O cara estava mentindo. O cara era um crente. Por isso que não bote a mão naquilo que Deus está cuidando. Se Deus está tratando com aquele irmão, não vá pedir oração por ele, nem ore. Porque quem vai cuidar é Deus. Existem as provas que nós podemos orar, e existem coisas que nós não podemos orar. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus Cristo. Aí o apóstolo Pedro, ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos crescer na graça. Vamos buscar os dons do Espírito Santo. Vamos buscar os dons do Espírito Santo para que nós venhamos crescer na graça. Vamos buscar a vontade do Espírito Santo. Qual é a vontade do Espírito Santo convosco? É fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade do Filho. É nós fazer a vontade do Espírito Santo. E nós não podemos deixar de fazer a vontade do Espírito Santo. Quando nós vamos crescer na graça, nós começamos a buscar ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que habita em nós. Mas para nós ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós temos que se renunciar, se esvaziar de nós. Nós temos que tratar o nosso corpo, aleluia, como sacrifício vivo a Deus, não como uma meretriz. Porque o nosso corpo, aleluia, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito de Deus, ele pousa sobre você. E se ele pousa sobre você, ele não aceita prática sobre o teu corpo. Porque no livro de Tiago, ou é Judas, se eu não falo a memória, não saber vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme de vós? Ah, pois cuidado com que você se veste, porque o Espírito Santo não está se agradando. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ô, glória! E um servo de Deus, uma serva de Deus, aleluia, Aleluia! vai começando a aprender. Os novos convertidos, pô, Deus falou comigo, porque era assim quando eu era novo convertido. Deus falou comigo, ó, vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou mudar aquilo. Porque radicalmente, irmão, eu mudei 80% quando eu aceitei Jesus. Eu era um homem, irmão, Eu andava de cordão. Eu andava de cordão cheio de anéis. Cabelo dado luz, aqueles cortes todos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele diz, tu agora é meu. Tu não Aleluia! agrada mais hoje. Ô, glória! Aleluia! Por isso, irmão, que hoje há várias qualidades na igreja. Aí sabe o que é que Satanás faz? Sai dali, vai para ali, porque ali tu pode tudo. Pode, mas o dia da salvação vai vir. Porque a Bíblia diz que os injustos não congregarão lá na congregação dos justos. Só fica na congregação, irmão, justa aquele que quer morar no céu. Após quando eu aceitei Jesus, eu cheguei, irmão, eu fui desfazendo de tudo. De tudo aquilo eu fui desfazendo.
Eu usava até brinco, irmão. Eu tenho essa orelha furada. Mas com a missionária eu não usei muito não. Era muito pouco. Foi mais na minha adolescência, porque eu tinha 16 anos de idade. Mas minha mãe não queria. Eu fui desobediente da minha mãe. Porque o corpo é de Deus. Nós não podemos furar nada. É de Deus. É de Deus. Mas eu fui desobediente à minha mãe. E paguei o preço por eu ser desobediente a ela. Pois há um preço de tudo aquilo que nós faz de errado. Por isso que aqui no livro em 1 Timóteo, a Bíblia diz que o templo de Deus somos nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser agora templo e morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz: aquele que destrói o templo de Deus será destruído no grande dia. Pois zele pelo seu corpo, apresente a Deus como sacrifício vivo. Porque você vai dar de conta. Você vai dar de conta a Deus. Porque livro de 1 Tessalonicenses, eu já li, vou ler de novo. Olha só o que diz: o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Você, o seu espírito e o Espírito de Deus. Aí ele diz: irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o corpo não é mais seu. Você não manda mais no seu corpo. Você não manda mais no seu corpo. Não seja desobediente. O corpo não é mais seu quando você aceita Jesus. Quando você desobedece a palavra, você está pecando. E quando nós pecamos, nós sabemos que nós não vamos para o céu. Aleluia. Pois por isso que Jesus diz: crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento de Deus a gente tem que conhecer. Eu tinha outro ensino de Deus para dar, mas quando foi hoje, Deus trocou. Mas eu tenho um ensino muito bom sobre o discípulo e o lar cristão. Bem completo esse estudo, esse ensino que eu vou dar aqui. Pois, amados irmãos, não despreze os ensinamentos de Deus. A Bíblia diz: aquele que rejeita os ensinamentos do Pai está rejeitando o Filho e o Espírito Santo. Temos que cada dia nós temos de conhecer através da oração, através da palavra. Leia a Bíblia quando você estiver em casa, estiver no colégio, estiver no trabalho, leia. Quando você estiver em casa, fale com Deus. Um minutinho que você tirar ali, mas fale com Deus. Jejum. É difícil, igreja, porque a carne não quer isso. A carne não quer isso. O espírito da gente se inclina para as coisas do alto, mas a carne, ela quer só a concupiscência do mundo. Amém, igreja do Senhor? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel, igreja. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra aí? Louvado seja Deus. Oh, glória. Em nome de Jesus, depois a gente vai organizar
cantinho para as crianças, para todo mundo ficar dentro, né, do culto, para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Porque na hora da palavra o inimigo ele trabalha. Ele trabalha. As pessoas trabalham na mente das pessoas para estar dentro do culto. Porque todo culto é bom, mas a melhor parte, irmão, é na hora da palavra. Amém? Porque o diabo, ele tem entrado dentro das igrejas. É tanto, irmão, que na hora do louvor, muita gente fica louvando, mas na hora da palavra, muitos temos comichão, não quer ouvir a palavra. E bem sabemos, amados irmãos, que o que tem mais chamado a atenção dentro das igrejas, irmão, é movimento, tal de movimento. Mas quando chega na palavra, nós não temos esses costumes de movimento, porque a Bíblia não dá esse respaldo de tal movimento. A Bíblia fala que a casa do Senhor é casa de oração. É casa de oração. Amém? É casa de oração. Mas muitas igrejas é danças, é tudo aquilo. Quem já viu, irmão, danças dentro de igreja? Quem concorda com dança dentro de igreja? Biblicamente, irmão, não é Bíblia. Casa do Senhor é casa de oração. Dança, ela é a entrada, porque quando fala que Miriam dançou, Miriam não dançou dentro do templo. E quando fala que Miriam dançou, no original Não é assim, ó, dando glória, pulava dando glória. Não era ritmo de... não. a palavra dança no original, ela é diferente da palavra dança da língua portuguesa. Mas as igrejas que gostam do movimento da dança, tem botado isso aí, tem chamado a atenção. As irmãs Levantando as pernas, fazendo aquilo. fazendo baderna dentro da igreja. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Nada mais. Nem vender nada em frente à igreja pode vender. Jesus, ele pegou a arma. Ele olhou aquilo ali e você viu o que foi que ele fez. Amém, igreja? Aí isso está chamando a atenção, mas a palavra o povo não quer ouvir. Nem sabemos disso. Eu digo isso, irmão, por quê? Porque uma vez eu fui numa igreja e era tanto movimento para lá, movimento para cá, mas na hora da palavra a mocidade foi saindo lá para fora, era a pessoa saindo lá para fora, a igreja foi se esvaziando. Eu olhei assim, eu digo, que falta de respeito, que falta de reverência. Eu novo convertido, irmão, na hora da palavra as pessoas saindo. Amém, igreja? Pois vamos aprender, irmão, a celebrar o Senhor, a adorar o Senhor em espírito e verdade, porque o livro de João, ele diz, eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Em espírito. Só vai subir quem adora em espírito. Quem não adora em espírito, irmão, não sobe. Amém? Ele diz, eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no vosso coração. Amém? Que Deus possa abrir a mente de cada um de vocês, para que a palavra ela venha fazer mais efeito, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé. A oração da fé perdoa o pecado. Se tiver alguém enfermo, será curado. Mais uma vez quero agradecer a irmã Tânia. Fique vindo, irmã Tânia. Se não tiver culto na sua igreja, fique vindo. Você vai aprender muito. Vai aprender muito, porque coisa boa é a gente aprender. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar, igreja do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fale com Deus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Obrigado por este culto, meu Deus. Quero te apresentar, meu Deus, teus filhos. Venha abrir a mente de cada um deles para a tua palavra. Cada dia venha, meu Deus, fazer efeito. Venha ensinar. Eu apresento cada um esta noite, meu Pai, cobrindo com teu sangue, em nome de Jesus. Amém, igreja? Segunda-feira, irmão, estamos no encerramento da campanha. Amém? Encerramento da campanha. O sangue de Jesus tem poder. Estará conosco o homem de Deus. Vai estar pregando a palavra. Louvado seja Deus.
E vai estar orando. Vai estar também louvando a Deus, a missionária também, Natal também. Louvando a Deus. E a minha esposa também vai estar louvando a Deus também segunda-feira. Louvado seja Deus. Traga mais um, traga mais dois, traga mais três. Louvado seja Deus. Para vir aqui em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que orem por esse ministério. Orem. Orem, irmão, porque o inimigo, irmão, ele está com muita fúria sobre esse ministério. E começa por aqui, por dentro desse conjunto, irmão. Não é pessoas que não é crente, não. É pessoas que é crente. Pessoas crentes. Amém? Louvado seja Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Porque quem levantou essa igreja foi Deus. E aqui nós pregamos a verdade. Não é um evangelho mentiroso. Amém? Vamos dar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Curva as cabeças. Estenda as mãos. E vamos dar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus Pai. A comunhão do Espírito Santo. Seja com todos os santos. Os santos diz. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Amém? Vai ter um lanchinho, viu, irmão? Pode ficar sentadinho aí. Em nome de Jesus. Jesus preparou. A glória de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí do Facebook, vocês aí do canal da igreja. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.